Bom, gente, esse vídeo aqui é uma espécie de desabafo, tá? Porque eu vou falar sobre a dificuldade de se fazer filantropia nesse país, né? De querer fazer trabalho voluntário nesse país. Então, gente, do que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui do meu exemplo pessoal, né? O que eu entendo que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade em que há melhoria de vida para todos e não somente para as elites, né? É que você tem que esperar que o Estado faça algumas coisas, né? Existem prerrogativas que são do Estado. O Estado tem que atuar para mitigar a pobreza, para mitigar as desigualdades sociais, para melhorar a distribuição de renda, né? Então isso é papel do Estado. E que cada um de nós que somos da elite, sim, porque eu sou da elite, né? Fazer o que pode também pessoalmente para poder melhorar a vida de pessoas que estão à volta, né? É nesse contexto que entra a ideia de trabalho voluntário, de trabalho filantrópico, né? Bom, há alguns anos eu tive uma ideia, porque eu deixei de ser professor universitário, né? Lá em 2018, depois de mais de 20 anos de carreira lecionando administração e afins, né? E eu pensei, não estou conseguindo me colocar mais, não conseguia me colocar mais, né? A gente pode elocubrar os motivos disso, mas não é o tema desse vídeo, né? E eu pensei, bom, então agora eu vou fazer um trabalho de filantropia. O que eu vou fazer? Eu vou dar aulas de administração de graça, né? Para aquele pessoal que não tem condições de pagar uma faculdade, que não tem condições de pagar um curso técnico em administração, eu vou dar aulas de graça, né? É óbvio que não substitui a faculdade, não substitui o curso técnico, mas pelo menos aquele pequeno empresário, aquele negociante, aquela pessoa que tem um comércio de rua, vai ter algumas noções de administração gratuitas, absolutamente gratuitas, para poder usar na sua vida laboral, na sua vida empresarial, vamos dizer assim, né? E eu me propus para fazer esse trabalho filantrópico, né? Um trabalho de ajuda, de apoio, né? Um trabalho de assistência gratuitamente, volto a dizer. Bom, isso lá por volta de 2020, 2019, 2020, eu comecei a procurar espaço físico para fazer isso, né? Bom, não encontrava espaço físico de jeito nenhum, né? Houve uma época que eu frequentava a igreja messiânica, eu vi lá uma sala de aula e eu propus para o líder, recusou, né? Escolas públicas recusavam, né? Centros comerciais recusavam. Então eu pensei o quê? Não, eu na época morava em Madureira, morava numa casa, né? Vou fazer em casa, né? E aí quem quis recusar era a minha ex-esposa, né? Hoje estamos separados, na época não estávamos, né? Porque temia pela segurança da casa e tal. Não, eu vou fazer. Cheguei a comprar quadro negro, ofereci por e-mail, tinha 6 pessoas inscritas, eu ia dar aula para aquelas 6 pessoas, né? E com uma parceria com o Museu da Pelada, que é um site sobre futebol maravilhoso que eu escrevo há muitos anos, né? Aí o que aconteceu? Logo depois, na semana seguinte, veio a pandemia, né? E com a pandemia, eu tive esse meu plano arquivado, né? Bom, aí depois passou a pandemia, eu pensei, bom, agora eu posso fazer. Aí ofereci para vários lugares aqui no Rio de Janeiro, ofereci para vários lugares, né? Alguns lugares em Miguel Pereira, porque a minha família hoje, né, minhas filhas e minha ex-esposa moram em Miguel Pereira, e eu ia lá visitá-las e tal. Ninguém queria me dar espaço físico. Acabei conseguindo espaço físico. Generosamente, através do presidente do Botafogo, João Paulo Nabuco Magalhães Lins, né, que é meu amigo há uns 10 anos, né, eu falei com ele sobre essa possibilidade e eu disse, olha, é legal para mim, porque eu posso fazer meu trabalho voluntário, e é legal para o Botafogo também, porque passa uma imagem de responsabilidade social e tudo. E o João Paulo deu ok, eu entrei em contato com as pessoas lá do Botafogo e o espaço físico eu consegui. Então eu fiz um planejamento para, a partir de final de fevereiro do ano que vem, né, depois do carnaval, eu lecionar ao longo de 2026 20 aulas, né, aos sábados pela manhã, né?
e das 9 da manhã até o 12h15, completamente gratuita, né? O espaço físico Botafogo Sede, lá em General Severiano, né? O esforço de lecionar eu cedo, né? Sem cobrar honorários por nada, e a gente poderia ajudar quem precisava. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte, olha, qual é a comunidade ali perto do Botafogo? Dona Marta, né? O Morro Dona Marta, né? Ou Santa Marta, né? O nome certo é Santa Marta, mas o pessoal carinhosamente chama de Dona Marta, né? Eu vou procurar o pessoal do Dona Marta, já era para ter feito isso essa semana, Associação de Moradores, só que eu resolvi oferecer aqui pelo YouTube também, né? Sabe quantas pessoas me procuraram para ter aula de graça de administração? 0. Nenhuma, né? Então, a gente até desanima, porque a gente quer passar nosso conhecimento, nosso tempo, nossa generosidade, né? E ninguém quer. É mais ou menos parecido sobre os vídeos que eu faço aqui sobre administração, né? Eu tenho 156 vídeos aqui sobre administração, né? O último deles, que eu falei sobre reengenharia, 3 pessoas assistiram, né? Então, o mecanismo social é opressor, né? Até quando a gente quer fazer trabalho voluntário, a gente encontra todo tipo de dificuldade. Se você acha que isso que eu acabei de falar é uma grande sacanagem, não comigo, mas com a sociedade, porque para mim, se eu não tiver com quem dar aulas, né, eu fico sábado de manhã aqui em casa, fico lendo, fico estudando, fico gravando vídeo aqui pro YouTube, né? Então, eu não vou morrer por conta disso. Agora, aquelas 25 pessoas que eu podia dar aula de graça e poderia fazer a diferença na vida delas, né? Elas estão perdendo essa oportunidade por não se interessarem, né? Se você acha que isso é muito errado socialmente, repasse esse vídeo, né? E para aquela pessoa que você acha, ó, não tem condição de fazer uma faculdade de administração, não tem condição de fazer um curso técnico em administração, mas conhecer, ter noções de administração de graça poderia ser bom, mostra isso aqui para ela, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso acontecer. Mas só o fato de eu oferecer e simplesmente, me desculpem a expressão, cagarem e andarem para mim, já mostra muito bem que tipo de sociedade a gente é. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço muito pela assistência, obrigado a todos sim, linguagem neutra é uma questão de respeito, viu, Ricardo Feltrin? Obrigado a todas, obrigado a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.